Fala galera, Leandro Cabral, e vamos lá para mais um vídeo onde eu respondo as perguntas ou alguma pergunta dos membros aqui do canal do YouTube, tá? E hoje eu tô com uma pergunta aqui, ó, bem interessante, do Wagner. O Wagner faz um mês que ingressou aqui na comunidade no YouTube e ele diz assim: Leandro, bom dia, tudo bem? Atualmente, com o Tesouro IPCA 2045 pagando 6% ao ano, vale mais a pena que o Tesouro Selic? Qual a sua opinião? Bacana, olha só a pergunta do Wagner, que interessante. O que é melhor, investir na Selic ou no Tesouro IPCA? Eu trouxe essa planilha aqui, que eu vou fazer algumas simulações junto com vocês para que a gente decida onde que é melhor investir, tá? Então, Wagner, beleza. Acompanha aí que nós vamos responder essa pergunta aí. Lembrando, pessoal, você que ainda não faz parte da comunidade aqui no YouTube, eu vou deixar o link aqui embaixo para você se inscrever. Todas as segunda-feiras, às 19 horas, eu entro ao vivo com os membros aqui do canal, onde eu faço uma análise do mercado, o que está acontecendo, os principais acontecimentos, e eu abro a minha carteira pessoal de investimentos, mostro onde que eu estou colocando meu dinheiro e vou explicando todas as razões pela qual eu tenho aquela composição ali, tá? Então, uma ótima oportunidade aí para você aprender a investir junto comigo. Lembrando que eu sou economista, sou especialista em investimentos certificado pela Ambima e também sou consultor de investimentos habilitado pela CVM. Então, os links da forma que eu posso ajudar aqui na descrição. Vamos lá para esse estudo aqui então, galera, que eu fiz. Deixa eu compartilhar essa planilha aqui junto com vocês. Bom, antes de mais nada, eu já começo respondendo a pergunta, né, do Wagner, que é assim: a gente nunca vai tomar a decisão de investir na Selic ou no Tesouro IPCA baseado em retorno, tá? Nós vamos tomar essa decisão baseada em objetivo. Olha o que eu falei aqui. Isso é extremamente importante. A gente nunca vai tomar a decisão se eu vou investir na Selic ou no título Tesouro IPCA ou no título pré-fixado também, que eu vou mostrar aqui já para complementar essa pergunta. Eu nunca vou tomar essa decisão de onde eu vou colocar meu dinheiro baseado em retorno. Ou seja, a Selic está pagando 10% e o título IPCA está pagando 6%. Então, acho que eu vou no título IPCA que é melhor. Não tomamos essa decisão baseada em retorno, mas sim baseados em objetivo. E eu vou provar o porquê aqui nesse estudo que nós vamos fazer, tá? A primeira coisa que eu preciso que vocês entendam aqui é a diferença de comportamento que existe para esses diferentes títulos do Tesouro. Por que o Wagner tem essa dúvida, né? Porque se a gente for abrir aqui, ó, vou puxar esse gráfico aqui do Clube dos Poupadores, e a gente pode ver, essa aqui é a taxa de juros, né, do título IPCA. A gente vê que tem momentos que ela fica lá perto de 3, né, lá embaixo, são raros esses momentos, tá? Tem momentos que ela vai acima de 6, que fica muito bom para investir, né? Nesse momento aqui, ó, a taxa de venda está em 6,12, tá? Então, tá um bom momento aí para a gente investir nesse título aqui. Por isso que começa a surgir esse tipo de dúvida, se vale a pena mais que a Selic. Mas vamos lá. Primeira coisa que eu quero que vocês entendam. Tá vendo esse gráfico aqui, ó? Esse gráfico aqui é o comportamento do nosso investimento, do nosso capital ao longo dos anos, quando a gente investe no título do Tesouro Selic. Vamos lá. Eu fiz uma simulação aqui de 20 anos. Tá? Vamos deixar o capital investido em 20 anos, depois eu vou simular também com o título do Tesouro Pré e com o título do Tesouro IPCA. Veja bem, se a gente coloca R$1.000 na Selic, e eu vou colocar aqui, ó, a Selic atualmente está ali em 11,25, né? Essa é a Selic hoje, 11,25. Deixa eu colocar aqui mais uma... Espera aí. Vou colocar mais uma casa aqui para ficar um pouco melhor de a gente ver isso. Vou colocar duas aqui, ó. Isso, 11,25, tá? Ó, vamos simular que a Selic vai ficar em 11,25 durante todo esse período, durante os 20 anos aqui da nossa simulação. O que aconteceria nesse caso aqui, ó? Olha o tamanho do meu capital, né? De R$1.000, eu coloquei R$1.000, não fiz mais aporte. Vai para 1.112, 1.237 e assim vai. Agora vamos imaginar que a Selic vai variar. Por exemplo, agora a gente está com estimativas aí de que a Selic vai cair, né? Então ela vai cair de 11,25, provavelmente o Banco Central vai fazer um próximo corte, daqui a um ano vai estar lá em...
Vamos colocar que vai estar em 8% daqui a um ano, tá? Não no próximo corte, daqui a um ano. Depois vai lá para 7%, depois vai para 6%, aí vamos imaginar que ela vai ficar um tempo ali no 6%, depois ela volta a subir para 8%, volta para 11%, volta para 15%, vamos imaginar que ela vai ficar em 15%, tá? E aí eu quero que vocês observem o comportamento desse gráfico aqui. O que a gente consegue ver nesse gráfico? A gente consegue ver que nesse momento aqui, ó, né, no ano 3, 4, 5 até o 10 ali, que o rendimento estava um pouquinho mais baixo, em 6, simplesmente diminuiu a intensidade no qual essa rampa aqui sobe, ou seja, diminuiu a intensidade no qual o meu patrimônio se valoriza. Mas em nenhum momento eu vi o meu patrimônio parar de valorizar. Então, em que situação eu deveria investir na Selic? E aqui eu começo já a responder aquilo que eu falei no começo. Nós vamos tomar a decisão de Selic ou títulos pré-fixados ou indexados à inflação baseado em objetivo. Em que situação eu deveria investir na Selic? Quando o meu objetivo é usar o dinheiro no curto, médio prazo. É um dinheiro que eu preciso, que eu não tenho escolha. Então imagine o seguinte, você tem aí os objetivos de fazer uma viagem no ano 3. Cara, a gente não pode sofrer risco de oscilação de preço, como acontece nos outros títulos que eu vou mostrar daqui a pouquinho. Leandro, eu vou viajar daqui a 3 anos, eu preciso que o meu patrimônio esteja mais valorizado do que agora. É Selic, independente se está rendendo mais ou menos do que os outros títulos. É Selic, por quê? Porque Selic é só para cima. E você não pode correr o risco de quando precisar do dinheiro estar com o seu capital desvalorizado, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui no lado agora. Eu tenho um outro título que é o pré-fixado. E depois a gente termina com o título indexado à inflação, né? Então a mesma coisa. Um título pré-fixado, ele tem o valor, o VNA, que a gente chama, né, em 1.000. Ou seja, quer dizer que lá no vencimento nós vamos receber R$1.000. Tá aqui, ó. No ano 20 você vai receber R$1.000, tá? E aí vamos imaginar que a taxa de juros que a gente tem aqui é a mesma taxa da Selic. Deixa eu colocar aqui, ó. Vamos fazer uma simulação igual aqui. Então, dou um Ctrl C aqui e vou colar lá essa mesma taxa de juros, tá? Para a gente trabalhar com exatamente a mesma simulação. Beleza, coloquei aqui. Deixa eu colocar essa última aqui em 15 também. Gente, olha que interessante que aconteceu com o nosso gráfico agora. Isso aqui é exatamente o que aconteceria com um gráfico de um título, deixa eu voltar um pouquinho aqui, ó, de um título pré-fixado, tá? Um título pré-fixado, caso a gente invista um valor para receber lá no vencimento, né? Aqui está 118, que é o valor do título no presente, eu trazendo 20 anos para trás, tá? Mas eu poderia colocar R$1.000 aqui, o desenho do gráfico não vai mudar, será o mesmo, tá? O que acontece aqui? Eu coloco agora com 11,25, o mesmo rendimento da Selic, um exemplo. O meu capital ele vai valorizando à medida que a taxa de juros vai caindo. Isso aqui é o que a gente chama de marcação a mercado, tá? Então, à medida que a taxa foi caindo, e foi caindo até quando? Foi caindo até o ano 3, depois ela ficou estável ali até o ano 6, né? Aí quando eu olho o ano 6 aqui, ó, o que eu tenho? Eu tenho o meu capital valorizando, certo? E aí imagine que a sua viagem agora não é lá quando no ano 3, igual eu simulei com a Selic. Imagine que a sua viagem é no ano 10. Só que depois do ano 6, a taxa saiu de 6, foi para 8, foi para 11,25, foi para 15. A taxa subiu muito depois do ano 3 para frente, né? Olha só, a taxa veio, aliás, do ano 6, né? Estava em 6%, aí ela começou a subir, ó. Do ano 6 para o ano 9, a taxa subiu bastante. Quando a taxa de juros sobe, um título pré-fixado sofre o que a gente chama de marcação a mercado. Então, o que aconteceu aqui? O patrimônio que estava lá em R$442, certo? Ele caiu para 200 pila. E aí, ou seja, caiu mais de 50%, né? Isso, olha só, caiu de 442 para 214, teve uma queda de mais de 50%. O que eu quero dizer com isso? Que se você tinha uma viagem programada e a viagem vai acontecer lá no ano 9, 10, 8, você estaria com o seu capital
desvalorizado e provavelmente não conseguiria viajar. É por isso que, se você tem os objetivos de fazer o uso desse dinheiro, vai comprar um apartamento, vai fazer uma viagem, vai pagar uma faculdade para o seu filho, você não deveria colocar num título pré-fixado ou pelo menos no curto prazo, a não ser que você tenha paciência para esperar. Não, Leandro, beleza, desvalorizou no ano 10, mas eu posso esperar até o ano 12, 13 sem problema nenhum. Tudo bem, então você espera, porque aí no final você vai receber o contratado. Qual seria a situação indicada para você usar um título pré-fixado com um objetivo de usar o dinheiro lá na frente? Você vai precisar dessa grana. Usar no vencimento, entendeu? Então, por exemplo, imagine que eu poderia fazer uma simulação porque a gente tem aqui títulos pré-fixados. Eu vou até mostrar aqui para você. Deixa eu pegar os títulos aqui. Olha só, eu estou aqui no site do Tesouro Direto e eu tenho o título pré-fixado com vencimento em 2027, certo? E eu tenho o título pré-fixado aqui ó, com vencimento em 2031. O que você pode fazer? Você pode contratar esse título caso essa seja a data que você vai usar esse dinheiro. Porque aí, voltando aqui para a minha simulação, o que acontece? Imagina que na minha simulação o título tem 20 anos de duração e eu vou usar o dinheiro lá no ano 20. Então, no ano 20, eu tenho certeza de que eu vou ter R$1.000 em cada título investido. Então, eu comecei com 118 e vai chegar em R$1.000. Não interessa o quanto oscilou essa taxa aqui, ó, tá? Essa taxa ela pode cair depois para 5%, para 4%, para 1%. Não é praticamente nada, né? 1% ao ano. E ela ficar no 1%. O que vai acontecer? Vou ter 1.000 no vencimento. Então, você deve investir num título pré-fixado quando o seu objetivo é usar o dinheiro, casando o vencimento com a data que você vai precisar desse dinheiro. Outra situação que você pode investir no título pré-fixado, se você considera com habilidade para fazer análise para pegar os melhores momentos. Por exemplo, eu vou desfazer aqui essa taxa de juros que eu coloquei. Vamos deixar assim, ó, como estava, tá? O que acontece? Nesse momento aqui, eu sei que a taxa de juros vai cair, beleza? Ó, estava em 11,25. Aí eu faço uma análise e digo, não, eu vou precisar do dinheiro no ano 4. Mas pelas minhas análises, a taxa de juros vai cair. Então faz sentido eu pegar o pré-fixado, mas daí eu estou correndo o risco de oscilação do mercado. Porque olha só, imagine que a taxa vai se manter em 11,25 até o vencimento. Seria essa aqui a curva, entendeu? Então eu vou usar a grana lá no ano 4, por exemplo, né? Então eu botei R$118 agora, no ano 4 teria 181. Agora, se a gente tem uma queda na taxa de juros, eu coloco os mesmos 118 e no ano 4 eu vou ter 393. Eu vou ter o dobro. Por quê? Porque eu peguei a taxa de juros caindo. Então eu só deveria usar esse dinheiro no curto prazo se eu fizer uma análise e eu acreditar que a taxa de juros vai cair. Porém, eu tenho que estar ciente de que eu estou correndo risco de mercado. Se a minha análise não dá certo e essa taxa vai para cima, por exemplo, saiu de 11, eu estimei que ela estaria em 6 no ano 4. Mas infelizmente foi para 12, depois foi para 14 e depois foi para 15 e depois foi para 18 e depois voltou para 15. O que acontece no ano 4? Você colocou 118, no ano 4 você está com R$70 investido em cada título. Então, esse é o risco que você corre. E como que funciona no título IPCA, indexado em IPCA? É o mesmo princípio que eu acabei de explicar para vocês no título pré-fixado, porém eu tenho mais um fator de variação aqui, que é a inflação, tá? Então eu vou fazer a mesma coisa. Eu quero pegar aqui ó, a taxa de juros. Vamos ver se consigo colar aqui, taxa de juros. Não, tem que pegar de novo lá, né? Quero pegar a mesma da Selic aqui, ó. Pra gente fazer a mesma simulação, tá? Deixa eu ver aqui. Não, nesse caso, gente, não vai dar por quê? Porque tem o IPCA, né? Então vai dar muito retorno. Seria fora da lógica. Vamos imaginar aqui, ó. Taxa de juros. Vou fazer uma simulação. Hoje, por exemplo. Hoje a gente tá com a taxa de juros em 6%, tá? Do título. Eu vou mostrar aqui pra você, ó. Eu pego um título IPCA mais 2045, 2035. Ó, ele tá pagando IPCA mais 5,97, IPCA mais 6, tá vendo? Vamos trabalhar com esse 2045 aqui, IPCA mais 6,02. Então, eu vou colocar aqui, ó, 6,02. Só deixa eu aumentar aqui as casas pra gente ver.
Ó, vamos trabalhar com a simulação que vai ficar essa mesma taxa aqui. E também vamos trabalhar com essa simulação que a inflação vai ficar em... Vou colocar em 4%, tá? A inflação. Aqui, ó. Vamos trabalhar com uma inflação de 4% no período. Beleza. O que acontece? Tudo constante. Taxa de juros constante, inflação constante. Eu tenho o título sempre se valorizando. Agora vamos imaginar que em algum momento essa taxa vai variar, porque de fato vai, né? Ela não vai ficar estabilizada para sempre. Se você acredita que essa taxa vai subir, e vamos imaginar que então a gente vai fazer esse investimento e aí nós vamos usar o dinheiro lá no ano 5, tá? O ano 5 eu vou fazer uma viagem, vou pagar uma faculdade, alguma coisa assim. Cara, colocaria aqui R$310, no ano 5 eu estaria com 506. Tá ótimo, show de bola, entendeu? Agora, se essa taxa de juros aqui cai, ela vai para 5, depois ela vai para 4 e ela fica em 4 ali, ó, depois volta para 6, o que acontece? Eu vou ter mais dinheiro. Eu coloquei 310 e eu vou ter 675 no ano 5. Ganhei dinheiro. Análise de queda de taxa de juros, tá? Olha aqui o gráfico que fez. Então, se eu faço uma análise de queda da taxa de juros, eu até posso usar essa grana aqui no ano 5. Posso me programar com esse título. Posso usar com esse objetivo. Porém, da mesma forma que o título pré-fixado, eu estou correndo risco de mercado. Porque se não dá certo isso aqui, e essa taxa, ao invés de cair, como eu fiz a minha previsão aqui, se ela vai para 7, depois ela vai para 7,5, depois ela vai para 8, e ela fica aqui no 8, e depois volta a cair, tá? O que acontece aqui, ó? Eu tive de 310, certo? Até o ano 3 ali ela deu uma desvalorizada e depois voltou a subir. Mas vamos dizer que continua caindo aqui. Vamos fazer a minha simulação piorando a situação. Foi para 9 e no ano 5 ela estava em 10, depois que ela voltou para 8, depois que ela voltou a recuperar. O que eu tenho aqui? Ó? Eu tenho uma desvalorização, entendeu? Porém eu tenho um pouquinho mais de segurança. Veja que ele não desvaloriza tanto como esse aqui. Ó. Olha como esse gráfico aqui é mais volátil, o gráfico do pré-fixado. Esse aqui, ele já não é tão volátil. Por quê? Porque tem a inflação que está me ajudando nessa conta, entendeu? A inflação está aqui, ó, é garantida. Se essa inflação oscilar, vamos dizer que cai para 2, que cai para 1, aqui, aí está mudando o gráfico, ó. Cai para 0 de inflação, entendeu? E depois a inflação vai lá em cima, né? Explode a inflação, 14, 15. Mesmo assim, veja que o gráfico é um pouco menos volátil. Então é um título que já acaba fazendo um pouco mais de sentido para a gente fazer essa previsão do dinheiro. Mas ainda assim, se cai aqui, se sobe a taxa de juros, eu sofro com a marcação do mercado negativa. É claro que depois que a taxa de juros volta a subir, eu me beneficio, né? Então estava em 10, caiu para 8, caiu para 6, e aí cai para 4, olha só o que acontece com o meu investimento aqui, né? E depois vamos dizer que ela fica em 4 aqui, ó. Até o final. Olha o que acontece com o meu investimento. Do ano 6 até o ano 9 eu ganhei dinheiro pra caramba. Saiu aqui de 292 e foi lá para praticamente R$1.000, entendeu? Então, resumindo, o que eu preciso que você entenda aqui? Que a gente não vai investir ou na Selic, ou no pré, ou no indexado à inflação, baseado em taxa de juros. Nós vamos investir baseado em objetivos. Para que nós vamos precisar desse dinheiro? Vamos precisar desse dinheiro de fato? E quando nós vamos precisar desse dinheiro? Quanto mais curto prazo, quanto mais dificuldade a gente tem para fazer uma análise da taxa de juros futura, mais você deveria investir esse dinheiro na Selic. Você não pode sofrer interferências do mercado. Você não pode sofrer marcação ao mercado, variação de preço. Agora, se o seu objetivo é investir nesse dinheiro e você não tem prazo para usar, não, deixa isso aqui é para minha aposentadoria. Se ficar 5 anos tá bom, 10 anos tá bom, 20 anos, isso aqui é dinheiro morto. Aí eu prefiro mais investir nos títulos pré-fixados, nos títulos indexados à inflação, né? O IPCA, por exemplo, IPCA mais 2045 ali, com análise de queda da taxa de juros para ganhar dinheiro na marcação ao mercado, tá? Então, espero que você tenha entendido isso aqui, como é que funciona, e espero que essa aula tenha sido boa para vocês todos aí. Lembrando que para você fazer parte da nossa comunidade, poder interagir comigo, às vezes eu abro a câmera para os alunos poder enviar pergunta ao vivo junto comigo nas lives de segunda-feira à noite, tá? Eu deixo o link aqui na descrição. Lembrando também que eu sou consultor de investimentos,
habilitado pela CVM. Então, se você tem um patrimônio aí, você já está investindo, tem uma carteira, mas não está sentindo confiança, ou não tem uma carteira ainda e quer montar uma carteira, me contrata, tá? Que eu analiso junto com você os seus investimentos, quais são as ações, fundos imobiliários, enfim, tudo que você tem ali. Mostro para você se está certo. Geralmente a gente tem que fazer ajustes aqui com os meus clientes, né? É normal. Então a gente acaba fazendo alguns ajustes. Às vezes a carteira está tão bagunçada que a gente deleta e começa uma carteira do zero, mas enfim, eu te ajudo a montar uma carteira de investimentos, tá? Então, links aqui na descrição e eu te vejo na próxima aula.